Saúdo mais uma vez os irmãos na paz do Senhor e as pessoas ouvintes, uma boa tarde, singeleza mesmo de coração, meus prezados e dileto ouvintes e seguidores do meu canal. Inscreva no meu canal e procure orientação na palavra de Deus. Na Bíblia, que é o caminho do céu, é a palavra de Deus, a inspiração divina. Não escute conversa de pessoas privadas da palavra, pessoa em que o Espírito Santo se separou-se dele, como aconteceu com Saul, como aconteceu com vários homens da Bíblia, que começaram com o poder e lá na frente se desviaram da palavra de Deus, do estatuto, da direção, do mandamento do Senhor para seguirem. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus, que é a nossa orientação, para que tenhamos explicação nesses últimos dias. Estamos nos últimos dias. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Eu vou me apresentar para você. Eu sou pedagogo, sou juiz de paz, sou teólogo. Deus tem me capacitado, tem me dado entendimento e sabedoria para eu me conduzir no meio desta nação corrupta, cheia de altos e baixos. Tenho direito religioso, fiz curso de direito religioso, mas eu sou servo do Senhor. O Senhor tem me chamado para o seu santo ministério, me consagrado, me separado, e sou ministro da palavra de Deus. Nesses últimos dias eu estou envergonhado. Estou sofrendo através da palavra de Deus para pregar a sua palavra pura, genuína, santa. Mas o mundo está pegando fogo. Os cristãos se misturaram, ouviram palavra de quem não tem raciocínio, seguiram mais a mentira do que a verdade. Então a palavra de Deus nos apoia a nós seguir a verdade e não a mentira. Então está aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo os irmãos, amarrando os irmãos, querendo ser dono do povo e obrigando eles, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeita, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, nos últimos apostatarão, deixaram de adorar o Salvador, deixaram de falar do Salvador para falar da criatura. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus prezados e direto ouvintes, irmão da palavra de Deus, acorde, porque nós estamos nos últimos tempos, nós estamos nos últimos dias.
Eu também sou pedagogo, sou professor. Mas na palavra de Deus, temos que ser inspirados pelo Espírito Santo. Então, a qualificação do caráter, o caráter do homem de Deus, tem que ter caráter. Caráter é a sua prática, o que ele pratica, o que ele faz. Então, a ideia dominante entre os líderes no Novo Testamento era que o ministro pertencia a toda a comunidade de crente. A ordenança dos líderes era primária na seleção da individualidade de maturidade e caráter, comprovada para liderar de modo que toda a igreja funcionasse efetivamente em louvor, ministério, extensão no cumprimento de dons espirituais, individual. As qualificações para a liderança da igreja são claramente delineadas. No versículo 1 a 13 e em Tito 1, versículo 5 a 9. Elas não enfatizam alinhar família ou algum ritual do passado, como acontecia no sacerdócio do Antigo Testamento. Pelo contrário, focou centralizar-se uma série de qualidades significativas inspirada. Inclui o preparo espiritual, autocontrole, afabilidade social, onde a ordem doméstica, a vida consagrada, a base para ministério. Ter uma vida consagrada, o que é ter uma vida consagrada? É separado do sistema. Não é você ser intrigado com ninguém. É separado do sistema. O sistema mundial, Jesus disse que jaze no maligno. O sistema mundial. Estou falando sobre o sistema. Quem não entendeu o que é sistema, procure entender, procure estudar. Porque muitas igrejas, denominação, estão entrando no sistema mundial. Não fecha mais as portas. Política partidária dentro dela. Coisa perversa. Homens corruptos. Sem amor, sem afeto. Homens que não são consagrados mais, que começaram uma boa reputação, hoje está coisa envergonhosa para a igreja. Hoje não tem mais força de pregar o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que eles fazem é politicamente partidária. Se eles formam cruzada, é politicamente partidária. Porque estão na mão do governo. O governo comprou eles. Eles não têm força governamental. Os líderes hoje não são mais líderes. Eles são mandados, são corruptos. A corrupção alastrou a vida. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de nenhuma denominação. Estou aqui falando, explicando a palavra de Deus. Como ela é. Como é que um líder, ele se comporta no meio da sociedade. Como ele se comporta no meio da sociedade cristã. No meio dos crentes. Se um pai de família é depravado, os filhos aprendem tudo a ser depravado. Se um pai de família ele é corrupto, os filhos aprendem a ser tudo
seguir a corrupção. Então, um pastor, um líder, ele é um pai na fé. Então ele não pode se vender, ele não pode se envolver com corrupção, porque vai enfraquecer a comunidade cristã. Fica todo mundo com as mãos atadas, sem poder fazer o que Jesus ordenou. Ide por todo mundo, pregais o meu evangelho a toda criatura, o evangelho de Jesus. Não é ideologia de homem. Então muitos apostataram na fé e estão seguindo doutrina de demônio, doutrina, ensino de homem, ideologia, e deixando a teoria de Deus. A Bíblia diz aqui, o Espírito Santo fala alerta profeticamente nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos. Os últimos tempos da igreja sobre a terra. E quem seguir outro caminho, no céu não vai ver nem o azul. Você tem que permanecer fiel até a morte. Que morte é essa? Que muito não quer o amargo do evangelho. Ninguém quer sofrer. Todos correm atrás da fama, do poder. Estão correndo nesses últimos dias aquilo que Jesus rejeitou no monte da tentação. O diabo chegou até onde está Jesus e disse: tudo isso, vai que essas pedras se transformem em pão. Mateus no capítulo 4. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele levou ele a um penhasco muito grande, muito alto, e mostrou toda a extremidade da terra e disse: tudo isso eu te darei, se tu prostrade e me adorar-me. Ele disse: adorará só ao Senhor, só ao Deus que fez o céu e a terra. Levou ele mais adiante e disse: te lança aqui embaixo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele disse: aparta de mim, Satanás. Não tentará o Senhor, o teu Deus. Ele venceu as tentações e ele quer que também que você vença as tentações da carne, as concupiscências. Porque quem busca a riqueza humana, quem busca a riqueza terrena, cai na tentação do diabo. É uma vergonha. Já me chegou tentação de bandeja, prato cheio, para eu lavar milhões e milhão. Mas eu rejeitei. Porque o Deus que me fez, o Jesus que me chamou para a sua palavra, ele tinha poder de me abençoar. Não sou homem milionário, eu não sou homem riquíssimo, mas ele tem me dado o pão de cada dia, ele tem me dado veste para vestir, ele tem me dado casa para morar, sem eu precisar de estar com as mãos sujas, sem eu precisar de ser corrupto. Ando pela fé na palavra de Deus. Ninguém tem nada para me apontar ou para me acusar, porque sou homem limpo de irmão. Nunca peguei dinheiro de ninguém. Mas para quê isso? Se eu nasci trabalhador, derramando suor, e hoje quero coisa favorável, trabalho traz fadiga. Foi o que Deus disse a Adão: do suor do teu rosto viverá todos os dias da tua vida.
Ele estava dizendo: tu é fadigado todos os tempos da tua vida para viver, até que se torne em pó, porque do pó tu fosse tomado. Porque nada trouxemos para essa vida, provavelmente nada levamos, se não for aquilo para apresentar a Deus. Eu quero ver como é que muitos tais vai se apresentar diante de Deus, com as suas mãos sujas, a sua vida rasgada. Meu prezado e direto ouvinte da palavra de Deus, estamos num tempo trabalhoso, tempo difícil para se pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos ajude a permanecer firme nos seus caminhos. Minha irmã, meu irmão, não dê ouvido a espírito de enganador, mas pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Não é dentro de uma identidade, não. Pregue para o seu vizinho, pregue para a comunidade, pregue aonde você está, na sua escola, pregue aonde você viver, pregue a palavra de Deus. As almas estão se perdendo e você é o foco, você é a trombeta de Jesus para levar a palavra de Deus. Se perturbe todos os moradores da terra, mas o dia do Senhor vem e está próximo. E que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e nos guarde nesses últimos dias. Não importa a posição do homem, não importa o que é que ele é, Jesus é quem exalta. Ele é quem faz, ele tira do caco, do meio dos monturos e bora no lugar de príncipe. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem morreu em morte de cruz para nos dar uma vida exemplar na sua palavra. Não foi o homem, não foi ninguém, não foi identidade, não foi grupo de igreja, não foi Jesus, foi o Espírito Santo que tocou nos nossos corações através da sua palavra. Temos que honrar a palavra de Deus, levar ela firme, ainda que nos custe a morte, ainda que nos custe dor, mas leve a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus com a sua vida, seja um exemplo dos fiéis, seja um exemplo dos fiéis. É tão ruim a gente vestir uma roupa e ela está suja, roupa suja, não embranquece as outras. Então temos que tirar as sementes podres do nosso meio e a mostrar as qualidades. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Estamos sofrendo por causa de muita corrupção que está acontecendo no nosso meio. Mas que Deus nos ajude a permanecer firme nos seus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.